rapaz. Partiu Marquinhos Gabriel, passou, Andrei soltou, pé direito. Gol! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira classificado. Com esse gol que você viu aí na abertura do Bom Dia Gigante, marcado pelo volante Andrei de falta, o Vasco derrotou ontem à noite o Tombense por 2-1 fora de casa e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Ou seja, o Vasco agora tem a premiação de R$1.700.000 para receber da CBF em relação a essa classificação e também está no seleto grupo dos 32 times que ainda brigam pelo título dessa competição. Sobre a partida, você que não viu, ontem a gente debateu muito em relação a essa vitória do Vasco por 2-1 no nosso pós-jogo. O card está passando aqui em cima. E logo no início do jogo, você está vendo aí na tela, o Galarça ganhou a bola de cabeça e a bola sobrou para Gabriel Peck, que entrou sozinho dentro da área, cortou o goleiro e colocou no fundo do barbante, fazendo o Vasco 1-0. Logo após o intervalo, o juiz Leandro Pedro Voaden não deu um pênalti claro em cima de Germancano, ele deu falta fora da área. Mesmo assim, na cobrança, Andrei acertou um petardo e fez Vasco 2-0. Já no finalzinho da partida, uma bobeira mais uma vez da zaga e numa bola aérea, Daniel Amorim descontou, mas ficou nisso. Vasco 2, Tombense 1 e o Vasco está na próxima fase. E o técnico Marcelo Cabo analisou a vitória do Vasco e também falou sobre se tudo deu certo em relação ao esquema que ele projetou para essa partida. Gostei bastante, importante classificação. Só um dado muito relevante, na temporada de 2020 o Tombense não perdeu nenhum jogo em casa, estava invicto. Nós quebramos uma invencibilidade longa do Tombense em casa. Sabíamos da dificuldade, um time experiente, um time rodado, um time que já tem um conjunto de muito tempo, e a gente sabia da dificuldade. Mas eu gostei muito, principalmente do primeiro tempo, como a gente jogou dentro da nossa característica, fizemos o gol logo no início e controlamos bem o jogo e continuamos tentando a busca do gol. E fizemos o segundo gol logo no início do segundo tempo, que nos deu tranquilidade, controlamos bem o jogo, né? Aí, como eu estava aguardando as alterações mais, porque eu sabia que o Hernando, que o Marquinhos Gabriel vinha de inatividade, eu poderia usar a questão da substituição dele com fadiga, e a gente ali conseguiu dar uma repaginada. Eles colocaram dois atacantes de mais de 1,90 m na área, a gente precisou espelhar ali, né, com os três zagueiros, mas no final, graças a Deus, foi uma importante vitória. O Léo também entrou bem, Jabá, no final, e vai me dando alternativas para a equipe. Hoje eu pude colocar aquela equipe que eu acho ideal para iniciar uma temporada, né? Primeira vez que eu consigo fazer isso, e agora dá continuidade. Marcelo Cabo também foi perguntado sobre a importância dessa classificação e sobre o Vasco ter levado o gol em todas as 10 partidas nessa temporada 2021. É importante a classificação para o Vasco nesse momento, que é o início de uma Copa do Brasil, a gente chegando à terceira fase, aonde entra todas as equipes que vêm da Libertadores. Nós tivemos um início de Copa do Brasil muito difícil, com dois adversários fora de casa, que são bastante fortes dentro de casa, que é a Caldense com Tombense hoje, mas a gente soube trabalhar bem essa classificação. Quando você joga uma Copa, um mata-mata de um jogo, você tem que se preparar para aquela circunstância do jogo. Foi o que aconteceu hoje. Nós somos muito eficientes, muito competitivos, e acabamos saindo com essa classificação, que é muito importante em todos os aspectos, financeiro, técnico, traz confiança para a equipe, para a sequência da temporada. Nós temos o próximo jogo da Copa do Brasil só daqui a 2 meses, e é um tempo que a gente consegue ajustar e fazer a equipe evoluir. O Vasco tomou gol em todos os jogos, mas também o Vasco fez gol em todos os jogos, né, sob meu comando, né? E tem um ponto muito positivo hoje, não tomamos gol de bola parada. Então eu modifiquei a bola parada, né? Eu fiz agora uma marcação mista, e ela, apesar de os jogadores da Tombense terem até finalizado algumas bolas, mas já melhorou bastante, né? Claro que a gente precisa corrigir, é uma meta sair de um jogo sem tomar gol zerado, e agora eu tenho tempo de trabalho para a gente fazer esses ajustes.
E o técnico Marcelo Cabo gostou mesmo da formação do time nessa vitória por 2-1 contra o Tombense, tanto que admite que esse time é a espinha dorsal que ele projeta para a temporada 2021. Confere só. Essa aí é a espinha dorsal que a gente já está começando a desenhar para a sequência da temporada. Hoje a gente já tem os jogadores num estágio mais avançado físico e técnico, né? E a gente tem a oportunidade de já dar um desenho daquilo que eu penso para a temporada. Então hoje se desenhou uma espinha aí da equipe, uma equipe base. Claro que a gente vai durante a sequência, né? A gente vai avaliar mais algumas situações. Então esse primeiro mês de trabalho ele valeu como uma avaliação de todo o contexto, né? Então hoje a gente já tem uma equipe base, precisamos dar sequência em conjunto e hoje eu já tenho uma ideia de equipe e de elenco para dar esse início da temporada e ressaltar, né, a importância dessa classificação. Mesmo com a vitória, parte da torcida do Vasco criticou bastante o técnico Marcelo Cabo por ter colocado uma formação com 3 zagueiros no segundo tempo quando o Vasco vencia por 2-0. E o treinador esclarece o motivo que o fez colocar 3 zagueiros para marcar o time da Tombense, mesmo vencendo o jogo por 2-0. A questão dos 3 zagueiros era 30 do segundo tempo, né? Eu tinha ali o Hernando lesionado e o Marquinho Gabriel já fadigado. E quando ele colocou o Rubens no jogo, tanto o Rubens quanto o Daniel foram meus atletas. Então o que ele primou para um 4-4-2, colocando 2 jogadores de mais de 1,90 m na área. Então a gente ia começar a ter muita dificuldade na bola aérea. E eles iam começar a alçar a bola na área. Então eu procurei espelhar, né, fazer os 3 zagueiros espelhar, né, encaixar os 2 zagueiros nos 2 atacantes de referência que ele colocou e ter um zagueiro de sobra, né? Eu acho que o Tombense não pressionou, ele ficou alçando bola na área. Era o que a gente entendia do desenho. Ele ia começar com a entrada do Rubens, começar a alçar a bola da área, ou da intermediária, ou do lateral, e eu precisava reforçar essa bola aérea, entendeu? Porque ia ser o que eles iam primar para o jogo. Então, a gente acabou dando um bom encaixe ali, né? Eles tiveram a bola na intermediária e começaram a alçar, né? E tivemos 2, 3 boas transições que poderíamos ter feito o 3-1, mas eu acho que a ideia era 30 do segundo tempo, eles iam começar a primar por isso e a gente precisava espelhar. E para fechar com o treinador, ele fala agora nesse Bom Dia Gigante se vai escalar time completo para o clássico da próxima quarta-feira contra o Flamengo ou ainda vai ficar naquela de analisar a situação de quem está melhor fisicamente. O nosso planejamento agora vai passar a ser individualizado, né? A gente fez um planejamento pensando no coletivo e agora a gente já tem uma boa base para dar uma sequência a essa espinha que a gente está montando, né? A partir de amanhã, a partir da reapresentação, aí sim a gente vai virar a página, vai avaliar todo o contexto para o clássico diante do Flamengo, mas isso é na reapresentação. Hoje o Vasco acaba de sair de uma classificação muito importante, então a torcida vascaína tem que comemorar, foi uma classificação muito difícil. Essa classificação é dedicada à nossa torcida, que ela merece muito, né? O Vasco está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil e a gente precisa agora dar sequência a essa equipe que iniciou hoje, dando conjunto, ritmo de jogo, e agora as avaliações ela vai passar a ser individual. Um dos destaques da partida foi o volante Andrei, que fez o gol da vitória do Vasco por 2-1 para cima do Tombense. E ele fala agora sobre a importância de ter feito esse gol de falta e também da classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Obrigado, fico muito feliz de ter feito o gol de falta e ter ajudado na classificação da equipe. É um jogo muito importante pra gente. A Copa do Brasil é uma competição que a gente valoriza muito e sair daqui com a classificação foi muito importante. Acho que a equipe soube jogar o jogo, soube sofrer na hora que
teve que sofrer e soube jogar na hora que jogar. Eu acho que a gente está em constante evolução e é continuar trabalhando que a gente vai colher muitos frutos pela frente. E o atacante Morato, que fez sua estreia no Vasco logo como titular, fala da emoção de ter vestido pela primeira vez a camisa do Vasco, logo o histórico número 10, e ele fala com muita emoção e também sobre o privilégio de jogar num clube do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sensação indescritível, né? Quantas pessoas não passaram aqui, ainda mais com o peso do número dessa camisa, né? Então, eu me sinto privilegiado de poder jogar no Vasco e com um número bem pesado de uma história gigantesca, né, no futebol. Então eu tenho gratidão pelas pessoas que proporcionaram isso para mim hoje. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. E agora sim, aquele quadro, informações rápidas, diretas e objetivas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O Vasco já voltou de Tombos para o Rio de Janeiro, parte do elenco vai ter folga nessa quinta-feira e o Vasco que só volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Flamengo, clássico no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Em relação à Copa do Brasil, o Vasco que está na 3ª fase, nessa fase vai haver sorteio para definir o próximo adversário do Vasco. Esse confronto deve acontecer no início do mês de junho e olha, o Vasco está no pote 1 dos 16 melhores times pelo ranking da CBF. São 2 potes e o Vasco está no pote principal. A diretoria do Vasco oficializou o interesse em participar da licitação para administrar o Maracanã. O presidente Jorge Salgado esteve reunido com o governador Cláudio Castro na última terça-feira e esse processo licitatório do Maracanã está previsto para ser lançado ainda dentro desse primeiro semestre de 2021. E antes de encerrar esse Bom Dia Gigante, 2 informações muito importantes. O goleiro Vanderlei é esperado hoje aqui no Rio de Janeiro para se apresentar como novo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ainda não está definida oficialmente a sua apresentação à torcida, mas tudo leva a crer que isso deve acontecer amanhã com direito à transmissão pela Vasco TV. Já o volante Michel do Grêmio segue no radar do Vasco. Ele ainda está em processo final de recuperação após passar por uma cirurgia e, ao que tudo indica, baseado nas informações que vêm do Rio Grande do Sul, o técnico Renato Gaúcho não deve contar com esse jogador para essa temporada. E aí ele ficaria livre para acertar com o Vasco. E aí vai depender de uma reavaliação clínica para saber se Michel está apto para jogar futebol. Jogador de 31 anos, não joga uma partida oficialmente desde fevereiro do ano passado, quando vestia a camisa do Fortaleza e acabou se lesionando. Paulista, o volante Michel teve uma passagem aqui pelo Rio de Janeiro, pelo São Cristóvão e pelo Madureira. Pelo Madureira entre 2011 e 2012 e nesse período ele quase veio para o Vasco. As negociações acabaram não andando e pode ser que 10 anos depois Michel venha a jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai ficar de olho e qualquer outra atualização a gente traz aqui no canal Atenção Vascaínos. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Depois de uma classificação muito importante, o Vasco não jogou tão bem assim, mas pelo menos a classificação na Copa do Brasil veio e agora o Vasco foca as suas atenções no Campeonato Carioca, já que quarta-feira tem o clássico contra o Flamengo. Se Deus quiser, a gente vai quebrar esse tabu que já dura há muito tempo. E aí eu peço para você dar o like nesse vídeo, o like é muito importante. Eu sei que esses pedidos são meio chatos, mas poxa, você ajuda demais
demais o canal dando like, é só apertar em curtir, porque você ajuda bastante. E você que até agora ainda não é inscrito no canal, faz o seguinte, me dá esse presente, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos e acione também o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado. E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos. Segue lá, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre informação por lá, troca uma ideia. E também tem o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima, porque hoje de manhã teve Acorda Vascaíno com a Mari Barata. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. Grande abraço, ótima quinta-feira. Hoje tem boletim a ver com Felipe Tiru e mais tarde o Flávio Dias chega com o nosso AVNews recheado de informações. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui, a melhor quinta-feira de suas vidas. Um abraço!